Eu quero saber o seguinte, de todos os esportes que você já narrou e você já estudou e você se interessa, evidentemente tem os que você gosta mais de narrar e os que você gosta menos. Eu quero saber quais são os que você gosta mais e os que você gosta menos. Tá. Os que eu gosto mais. Eu sou brasileiro, cresci aqui, eu não morei nos Estados Unidos, eu não morei em outro lugar. Então assim, o meu dia a dia sempre foi de futebol, seja para jogar, seja para assistir. Então o futebol é o esporte número 1 para mim. O esporte número 2... O esporte número 2, assim, depende da fase, mas houve a minha fase de infância que era a Fórmula 1, porque nos anos 80, que eu sou de 78, nos anos 80, a seleção brasileira não ganhava nada. A seleção ganhou a Copa de 70, foi ganhar de novo a Copa América de 89. Nesse período não ganhou a Copa América nenhuma vez, frustrações em Copas do Mundo, várias, diversas, muitas. E a Fórmula 1 nos anos 80 ganhava tudo. Piquet 3 títulos mundiais, o Senna 3 títulos mundiais invadindo os 90, mas basicamente nos anos 80, de cada 3 corridas o Brasil ganhava uma. Sim. É um esporte muito bem sucedido. Então a Fórmula 1 tem um lugar especial no meu coração. O vôlei também. Seleção de 92, campeã olímpica, primeira medalha de ouro da história dos esportes coletivos no Brasil e tal. Basquete. Eu acho que esses são os que eu mais gosto de assistir e de narrar. E os que você não gosta? Difícil. Que chega, você é escalado, você fala assim, Então. não, você vai fazer super bem, você vai estudar, mas você fala assim, putz, vai ter que ter, hoje tem badminton. Então, tem um que eu fui escalado uma vez só, fiz e nunca mais fui escalado. E você não ficou triste E com não isso? faço questão, mas que é rodeio. Rodeio? Rodeio. Nossa. Eu narrei mais de 80, Thabit. Tu pensa um esporte, qualquer um. Futebol de botão. Não narrei. Tá Parabéns. Parabéns. Futebol de botão é esporte? Bom, se Fórmula 1 é, Bom, por que futebol de botão não tá é? bom. Então, futebol de botão eu não narrei, mas Está ali com um instrumento. Não. dos esportes olímpicos todos que você imaginar, dificilmente vai ter algum que eu não narrei. E eu narrei rodeio uma vez. Rodeio também, se chamar rodeio de esporte, eu acho... Então, é difícil a dinâmica pra mim. Mas eu entendo você ter ojeriza rodeio, você tem a minha. Eu acho que tem um pouco acho que tem um pouco dos meus valores aí no meio. Sim. Além de tecnicamente não ser um esporte que eu consiga me sentir confortável, ainda tem um aspecto. Claro, tem o aspecto humano. Agora, embora eu entenda que quem gosta do rodeio fale sobre os cuidados que existem com os animais e não sei o quê, mas é o tipo, por exemplo, assim, turf. Eu acho ok. É um desafio grande, mas acho legal. O rodeio eu não curti. Mas eu tô falando assim, desses esportes mais conhecidos. Tem algum que você... Você, por exemplo, não citou o futebol americano entre os seus preferidos para narrar. Boa. O beisebol. Então, o futebol americano, ele dá muito trabalho. Entendi. Dá muito trabalho. Porque, assim, são mais de 50 jogadores de cada lado. Nossa! E você tem que saber um pouco sobre todos. Porque o jogo para muito. Então, assim, são 3 segundos de ação e depois 40 segundos de nada até a próxima jogada. Eu acho que eu não mencionei o futebol americano porque, nesse momento da minha carreira, faz 4 anos que eu não narro e é muito difícil que eu volte a narrar num futuro próximo. Porque você está na Globo. Porque eu estou na Globo, eu não me vejo fora da Globo no futuro próximo e eu não vejo o futebol americano na Globo no futuro próximo. Então, há rumores que a Globo tem vontade de pegar de volta a Fórmula 1. eu tenho ouvido esses rumores, mas eu não tenho nenhuma informação de bastidor para trazer. Tá certo, mas lá dentro, como é que funciona isso? Assim? Eu sei que a Globo, e a Globo agora, de algum tempo para cá, tem trazido narradores novos, como você, o Villani, o Paulo Andrade, vocês estão todos lá, adoro o trabalho de vocês todos, acho vocês realmente muito bons. Vocês três, especificamente, acho vocês três excelentes narradores. Obrigado. Eu já via vocês fora, já acompanhava fora, e eu como telespectador, eu falava assim, cara, como é que a Globo não tá vendo esses caras? Porque eles são realmente muito bons. E acabou que vocês foram para lá. Como é que funciona esse processo dentro da Globo? Porque eu sei que a Globo é uma empresa enorme, hiperdepartamentalizada, cheia de processos, e todo mundo ali é aquela coisa bem CLT mesmo. Então, o chefe mandou, você vai fazer. Mas existe a coisa do tipo, ei, eu tô aqui, se tiver Fórmula 1 eu queria estar aí. Então, como é que funciona esses bastidores de
você se colocar à disposição para a escalação de um esporte? Eu vou te contar como é que aconteceu a minha primeira escalação na Fórmula 1. Primeiro que as pessoas... Eu sei que as pessoas lá dentro conhecem a minha história, então elas sabem que eu trabalhei com Fórmula 1. Não só esses 3 anos como repórter, mas eu fui redator de um site sobre Fórmula 1 durante 4 anos. Eu narrei 2 temporadas de Fórmula 1 em rádio, na época que a ESPN tinha uma parceria com a Rádio Estadão. Então, assim, a Fórmula 1, o automobilismo, faz parte da minha vida. Tá lá no teu currículo. E quem conhece a minha carreira sabe. Sim. Mas como é que foi a circunstância específica? Porque eu narrei 3 corridas de Fórmula 1 na Globo na última temporada que teve por lá em 2020. Como é que foi a circunstância específica dessa situação? A pandemia acabou gerando essa oportunidade. Por quê? Quando a pandemia chegou, houve uma série de limitações de participação das pessoas por conta da idade, por exemplo. Então, assim, o Galvão está preservado por causa da idade dele. E houve políticas internas do tipo, vamos evitar viagens para expor as pessoas o mínimo possível. A Fórmula 1, ela era narrada de São Paulo. Então, o Luiz Roberto, que tem base no Rio, não era considerado para narrar a Fórmula 1 no período da pandemia para evitar a viagem. Sim. O Galvão Bueno ficava fora de combate por conta da idade e tal, eles estavam preservando as pessoas com mais de 60 anos de idade. Então, dos narradores habituais da TV aberta, só sobrou o Kleber para fazer Fórmula 1. E o Kleber estava dobrando toda semana. Porque ele fazia Fórmula 1 de manhã, mas precisava de alguém para fazer o futebol à tarde. O Kleber fazia de manhã, alguém para fazer de manhã. Fórmula 1 de manhã. E a Fórmula 1 espremeu o calendário dela, porque a Fórmula 1 só retomou, só começou a temporada em julho, e ela espremeu, acho que 17 ou 19 corridas entre julho e dezembro. Então, tinha quase toda semana. Tinha sequência de 3 semanas seguidas com corrida, e fazia uma de pausa e mais 3. E assim ia. E aí chegou uma hora que os caras falam, pô, o Kleber vai, né, assim, Pifar. vai pifar. O que a gente faz? Ou encontra um narrador para botar no futebol à tarde e deixa o Kleber na Fórmula 1, ou ao contrário, encontra um narrador para botar na Fórmula 1 e deixa o Kleber no futebol. O futebol, obviamente, é mais relevante do que a Fórmula 1. Então, até aqui o que eu te contei é fato. Aqui, nesse momento, agora é uma dedução. Eu imaginei que eles falassem assim, bom, vamos deixar o Kleber no futebol e vamos encontrar um cara para a Fórmula 1. E eu, sendo de São Paulo... Facilitou tudo. Facilitou. Eles me colocaram numa semana para fazer treinos livres e a classificação, né, a definição do grid no Sport TV, no GP da Espanha, para sentir se eu dava conta do recado e tudo. E aí tem um bastidor legal. O Galvão me mandou uma mensagem, depois que acabou esse final de semana. Falou, cara, gostei muito, você estava bem preparado, você fez lição de casa, não sei o que e tal. Pô, tá muito bem, parabéns. Pô, falei, caralho, o mestre aprovou. Então, falei, pô, pelo menos tô feliz. Mas quando eles me puseram no GP da Espanha, no Sport TV, nos treinos, ninguém me disse que, assim, ó, isso aqui é um vestibular para, se der certo, a gente vai botar você na aberta para fazer corrida. Não, era uma escala daquele final de semana e foi nisso que eu pensei. Um mês e tanto depois, chega a escala me avisando que eu tô na Fórmula 1 no final de semana na corrida. Que eles iam fazer isso, eles iam poupar o Kleber, preservar o Kleber pro futebol. Para você poder para eu poder fazer a corrida. E eu lembro que eu estava dirigindo quando veio o telefonema. E aí eu encostei o carro e liguei pro Galvão. Olha. Para agradecer. Você fez um pit stop. Em Osasco. E num posto de gasolina, inclusive. Eu parei o carro e liguei pro Galvão para contar, porque eu estava tremendo, né? Para contar e para agradecer. Nem sei, assim, nem sabia se ele tinha feito alguma coisa especificamente ou não, se ele tinha tido o dedo dele na minha escala, não, porque eu acho que também não. Né? Haja coração. Mas achei muito, como ele tinha feito aquele feedback positivo, eu falei, puta, a primeira pessoa para quem eu preciso contar é o Galvão. O Galvão que eu conhecia da época que eu viajava como repórter. E vocês se cruzavam? 3 anos a gente saía para jantar e tal. Sim. Os brasileiros meio que faziam as coisas meio que... Era um grupo de 10 brasileiros entre jornalistas. Você, Galvão, Reginaldo. Flávio Gomes, Fábio Seixas, Rogério Gonçalves, que era o engenheiro da Petrobras, Cândido Garcia, da Rádio Transamérica, que hoje já não está mais com a gente, mas a última temporada do Candinho como repórter foi a minha primeira. Olha, deve ter sido curioso dividir a mesa com Galvão Bueno e Flávio Gomes em alguns temas, eu tenho certeza disso. Sem dúvida. Né? Engraçado. Você falou do Galvão Bueno, ele está entre as suas referências? Sem dúvida. Sem dúvida. Quem são os seus grandes ídolos na narração? Então, eu cresci querendo ser narrador de rádio.
porque a TV só entrava nos jogos finais. Então, para acompanhar o quarto e domingo, era a rádio. Então, aí eu cresci assim, eu ouvia muito, muito a Rádio Globo. Então, era Osmar Santos, Oscar Ulisses, Luiz Roberto, que hoje está na TV Globo, mas foi um narrador de rádio tão bom quanto ele é de TV, Paulo Soares, o amigão, Vanderlei Ribeiro. Esse era o quinteto que eu ouvia na Rádio Globo nos anos 80. Oswaldo Maciel teve uma passagem por lá também. Então. E depois, no começo dos anos 90, eu descobri a Rádio Jovem Pan. Eu fui na casa de um amigo ouvir um São Paulo e Palmeiras, um domingo à tarde. Não ia passar na TV, era rádio. Então, cara, não dá palpite, né? Eu tô na casa do cara, eu vou ouvir a rádio que o cara tá ouvindo. E o pai dele, desse meu amigo, gostava muito da Jovem Pan por causa do José Silvério. Sim. Que eu nunca tinha ouvido falar. Sério? É. Porque eu nunca tinha ouvido futebol na Jovem Pan. 93. Aí quando eu ouvi o Silvério, eu falei, Jesus, que monstro. Esse cara grita gol antes da bola entrar e tá em cima do lance, aquela intensidade. Eu falei, cara, fiquei apaixonado. A partir de então, eu sempre ia caçar. Quando ia ter o jogo tal, eu ia na Jovem Pan, se fosse o Silvério. Isso é muito curioso, né? Porque eu sou do Rio de Janeiro, cresci no Rio de Janeiro e... José Carlos Araújo. José Carlos Araújo, Luiz Penido e por aí vai. O José Silvério... Ele trabalhava na Tupi nos anos 70, eu acho. Não, mas ele era aqui, de São Paulo. Ele era de São Paulo. Ele era tão grande quanto o José Carlos Araújo, que assim, você fala esses nomes, as pessoas que não ouviam, eu nunca ouvi o José Silvério narrando um jogo inteiro, porque eu sou do Rio. Os cariocas sabem quem é o Silvério, precede. assim como os paulistas sabem quem é o Garotinho. Exatamente. Mesmo sem ter ouvido, né? Porque não chegava aqui. Não é uma questão de... Não chegava nada. Edson Mauro, José Carlos Araújo, os caras não chegavam aqui. Garotinho, que é o José Carlos Araújo, não Antony Garotinho, esse não faz questão de conhecer. E o Osmar Santos chamava os jogadores de Garotinho. Ele não era ele o Garotinho, mas às vezes as pessoas... Ripa na chulipa, Ripa na chulipa, Garotinho. Então, esses eram os caras de rádio. E na TV, Galvão Bueno, Luciano do Vale e Silvio Luiz são a santíssima trindade da TV aberta. Isso não vai mudar, porque a TV aberta pode ter mais 100 anos de transmissões, ela não vai ter mais o domínio e a predominância que ela tinha nos anos 80, porque hoje está tudo muito mais pulverizado. Sim, claro. Mas nos anos 80 você tinha só como opção a TV aberta, não tinha nem os canais a cabo que foram surgir só um pouco mais para frente. E nesse cenário, o Galvão, o Luciano e o Silvio Luiz eram absolutamente dominantes, são as 3 maiores referências de TV que eu tenho. Sim. Mas também, a Bandeirantes tinha o Show do Esporte, e tinha alguns narradores que eram quase especialistas em determinadas modalidades. Então, quando eu fui começar a narrar outras modalidades, eu falei assim, cara, como é que eu narro boxe? Lembrava do Alexandre Santos. Nossa. Como é que eu narro vôlei? Lembrava do Marco Antônio. Afunda! Afunda! Lembra? Lembro. E assim ia. O J. Júnior também, um narrador excepcional tecnicamente. Sim. Enfim, então esses caras eram as minhas grandes referências. Qual?